uma das maiores frustrações dos nossos tempos. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato, o lugar onde eu me aprofundo em temas específicos aqui com vocês, para ajudar vocês a dominar a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas. E hoje eu quero falar de uma das maiores frustrações dos nossos tempos. Por que dos nossos tempos? Porque não que é uma necessidade que acontece agora, mas eu acredito que é uma necessidade que está cada vez mais em alta e pior, né? Cada vez menos sanada, que é o quê? A necessidade de sermos entendidos, tá? Essa é uma das maiores frustrações dos nossos tempos. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Primeiro, tá? Imagine que você é uma ilha, ok? Uma ilha a ser explorada e que praticamente ninguém tem acesso. Porque, na verdade, nem você tem acesso específico. Ou seja, você sente um monte de coisas, você age de diversas formas e, na verdade, na grande maioria das vezes, você não faz ideia do que significam aquelas sensações, do que significam aqueles comportamentos, ou aquelas necessidades, desejos, interesses, curiosidades, ou o que quer que seja, tá? Mas, hoje, obviamente, nós vivemos uma época onde temos muito mais acesso à informação do que qualquer outra época que já existiu, né? Agora vem um grande problema. Bom, a partir do momento que nós temos ali grandes confusões, tá? Principalmente porque estamos muito desconectados, tanto de nós mesmos, quanto de grandes tradições, quanto de cultura mais enraizada, digamos assim, tá? Então estamos ali naquela ilha ainda mais perdido do que um dia já tivemos, tá? Mas temos a grande ilusão de que já que temos mais acesso às informações, nós nos compreendemos melhor, né? Bom, essa matemática, certo? Essa matemática emocional, ou o que quer que seja, ela geralmente, tá? Não funciona, te frustra e piora a sua situação. Vou explicar. Imagine que, por exemplo, você frequentemente, sei lá, por hábitos ou o que quer que seja, tá? Mas de uma forma até que meio que controlável, você se sinta constantemente ansioso, tudo bem? E se for até esse o caso, enfim, busca aí se orientar, veja, enfim, se conectar com algum profissional que possa conversar com você e por aí vai, né? Mas, beleza, você tem aí essa sensação de ansiedade. Aí, o que acontece? Você vai lá e aí você tá andando, mexendo no Instagram, tal, pronto, você bate de cara com uma... Entenda a ansiedade, ok? Ou entendam os ansiosos, né? E aí você vai lá, lê, tal, e compartilha aquilo. Fala, pô, isso faz todo sentido, é exatamente assim que eu tô me sentindo, e blá. Aí eu compartilho, certo? E aí, obviamente, esse compartilhamento, qual que é a grande necessidade desse compartilhamento? É mostrar para as pessoas que me seguem, mostrar para as pessoas que me acompanham, sei lá, como eu me sinto, para que assim elas consigam me entender, tá? Então, veja bem, nessa linha de raciocínio, temos um sentimento confuso, aí achamos um post que fez sentido, tem lógica, pegamos aquele post, lacramos, né? Ó a palavra aí, lacrar, né? Lacramos o assunto, porque é isso que eu sinto, então fim de papo, é isso que eu sinto. E agora eu quero que vocês também entendam o que eu sinto e me respeitem ou alguma coisa assim, tá? E aí começam a vir as exigências, não é? Mas, se você parar para analisar, primeiro, tá? Essa compreensão, ela além de absolutamente rasa, não te ajuda em nada praticamente. Porque muitas vezes o que na verdade acontece é que você rotula lá o que você está sentindo, aquilo te dá até uma leve sensação de, agora eu entendi. Até, por exemplo, o próprio Jordan Peterson, psicólogo clínico canadense, ele traz, porque é uma grande discussão essa questão do rotular, né? Mas ele traz a ideia, melhor, ele faz a análise de que muitas pessoas buscam, né, esses rótulos especificamente, para que elas consigam classificar o que elas sentem e levar para as pessoas entenderem o que elas sentem. Ou seja, fica muito mais fácil de eu me comunicar, porque senão é extremamente horrível. Parece que eu estou numa ilha sozinho verdadeiramente, e de certa forma estamos, mas, bom, a cargo de exercício, certo? Estamos nessa ilha e sem o rótulo, parece que essa ilha, além de a gente estar sozinho nela, ela está escura, eu não consigo enxergar absolutamente nada, né? Então eu vou lá, busco uma explicação simples, rotulo aquilo e agora eu consigo explicar para que as pessoas entendam o que eu sinto, né? Mas aí vem dois graves problemas, como eu estava explicando. O primeiro é que não necessariamente você aprende a lidar com aquilo, certo? Segundo, não necessariamente você está certo ou certa, tá? Nessa compreensão que você teve, né? E terceiro, se você não está lidando melhor e não entendeu direito o que está acontecendo, como que você quer que os outros entendam o que você está sentindo? Aqui, é claro, eu estou pegando um exemplo, tá? Agora, você pode traduzir e transferir isso para diversos setores da sua vida. Hoje, uma das frases, assim, não dá para
quantificar, né? Das que eu mais escuto e tal, mas eu percebo muito isso, né? Seja de forma direta ou indireta, que é as pessoas não me entendem, certo? Eu só quero que você me entenda, não é? Agora, o problema fundamental é que, peraí, se você não consegue fazer isso, se você não tem clareza específica em relação a isso, como que você quer que uma pessoa que não sente o que você sente, que não tá dentro de você, ou que quer que seja, tá? Que na verdade nunca vai conseguir. Até, se eu não me engano, ele é psicólogo também, o Dr. Wayne Dyer, ele fala que, até comentei isso no último vídeo que eu publiquei um pouco, né? Ele fala que, em certa medida, sempre estaremos sozinhos, porque na verdade nunca ninguém vai sentir exatamente como exatamente o que a gente sente, certo? E nós precisamos ser realistas em relação a isso, né? Inclusive, o que é ser realista e como ser realista é o tema da última aula que eu disponibilizei no portal Poder Social, então você assinante, vá lá e acesse essa aula, pois essa aula vai te dar muita clareza sobre o que eu estou falando aqui agora, tá? Então, entenda esse ponto fundamental. Veja bem, nós, de certa forma, estamos sozinhos e, em certa medida, sempre estaremos. Mesmo que, por exemplo, seja sua mãe, seu pai, pessoas que convivem com você profundamente, que te conhecem de forma muito profunda, tá? Nem eles, né, vão entender, muitas vezes, certas necessidades emocionais ou vontades e desejos que você tem. Porque nem você, muitas vezes, entende isso, né? Um livro magnífico que eu estou lendo agora, que é O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung, né? No primeiro capítulo ele faz toda a análise de sonhos e é impressionante a postura inteligente, astuta e humilde em relação ao tema que ele tem. E aí ele traz exatamente essa desconexão que a gente tem hoje em relação ao nosso inconsciente. Ele até fala uma frase magnífica para mim, eu entendo assim, né? Que é: a razão é a maior ilusão que temos nos dias atuais, né? Mas não vou entrar, lógico, nessa ideia, mas é para você entender essa desconexão que tem-se, tá? Sobre o que sentimos, sobre como nos compreendemos e tudo mais. E aí, se você minimamente parar para analisar, você vai ver tantas inconsistências no seu comportamento, você vai ver tanta desarmonia sobre o que você diz e como você age, certo? Você vai perceber que muitas vezes você compartilhou um post que de certa forma lacrou o conteúdo ali, né, do seu problema, tá? Mas você continua com o mesmo problema, não sabendo lidar e por aí vai. Então, qual é o nexo de você já querer forçar as outras pessoas a te entenderem? Bom, neste início de vídeo, eu só quero mostrar para você que você é uma confusão, como eu sou uma confusão, como todos nós somos confusões, e a maior tarefa que nós temos que ter é nos compreender e não esperar que os outros nos compreendam. Essa falta de compreensão básica, vamos dizer assim, sobre como... É claro que o que eu não quero dizer é que nunca as pessoas vão te entender, você nunca deve se preocupar com isso. Não é isso, tá? Cuidado, porque, por exemplo, ontem eu postei um texto falando assim: entenda, na verdade, se importe com as pessoas, mesmo que muitas vezes elas não se importem com você. E aí, obviamente, vem os comentários: ai, eu só me machuquei quando eu fiz isso, né? Não, eu não vou me importar com os outros, porque sempre que eu me importo eu me machuco. E assim, de cara, fica muito claro pelo comentário que a pessoa não se importou. Em todo momento foi uma troca. Se eu não recebo, eu paro de dar, e por aí vai. E é claro que eu não quero dizer também que você deva ficar em um relacionamento onde só você dá, ou você sempre é tratado mal, o que quer que seja. Mas o que eu quero mostrar é que a maioria das vezes você não recebe porque você nunca chegou a dar, só que você acha que deu, certo? Esse é o grande problema. Então assim, veja bem, você acha que se compreende, você acha que fornece, você acha que provê, e na verdade, você com esse achismo começa a exigir, e essa exigência, ela obviamente nunca será sanada, porque nem você faz isso. Então, de cara, o meu convite para que você deixe de se frustrar, até para que você entenda, porque veja bem, se você tem essa dificuldade toda, imagine pessoas que nem assistem vídeos como você está assistindo aqui agora, que nem se preocupam com isso, como que elas vão ter vamos dizer assim, a mínima noção de conseguir compreender você, se elas não estão nem aí para essa evolução, e infelizmente é um pouco do que a gente vive hoje, porque esse mundo de rede social, dancinha, TikTok, o caramba, né? Então assim, é uma superficialização que, bom, cada um vai arcar com a forma como conduz, ou digamos assim, com a dieta mental que tem, né? Então, já você é uma pessoa diferenciada, que está aqui, está assistindo o vídeo e tudo mais, então comece por essa compreensão. Comece por abordar as coisas com mais humildade. Olhe para conteúdos, por exemplo, eu me preocupo bastante, eu acredito fortemente que eu faço o melhor em relação aos meus conteúdos para que eu traga para vocês uma visão não lacrada, eu nunca quero lacrar um assunto, certo? Eu quero trazer
linha que talvez você não tenha enxergado, para que você conteste essa linha com a sua realidade e aí assim consiga começar a trilhar um caminho, seja diferente, seja mais maduro ou o que quer que seja, tá? E dentro do portal Poder Social, por exemplo, eu me aprofundo muito mais e aí ali verdadeiramente eu consigo abordar o tema de uma forma bem mais profunda, óbvio, né? Do que eu consigo fazer aqui, tá? Mas comece com isso, tá? Você vai ver que a partir do momento que você começar a se olhar com mais humildade, se olhar com muito mais, digamos assim, apreço, tá? Veja bem, você olhando para você e tentando cuidar de você. Você vai ver que, primeiro, essa tarefa é imensamente difícil. Logo, você vai conseguir ter mais empatia em relação às pessoas que não conseguem fazer isso com você, porque nem você consegue direito, tá? E também, você vai começar a se compreender melhor. Compreendendo-se melhor, você vai conseguir se comunicar melhor. E o que é mais importante, quando você começa a despertar isso em você, você começa a ter mais facilidade de fazer isso nos outros e despertar isso nos outros também, tá? Então, é importante entender, porque, por exemplo, como eu disse no texto de ontem, quando alguém vem me comentar isso, eu já fiz isso e na verdade só me machuquei, meu primeiro pensamento é, não, você não fez isso. Porque se você tivesse feito isso, você não estaria com essa compreensão tão egoísta, no sentido de que, então, verdadeiramente eu sou uma pessoa magnífica e todos os outros são os imbecis que nunca olham pra mim. Veja bem, não é muito difícil ser assim, né? E entra, mais uma vez, no grande mal, que é o quê? É olhar pra sua própria realidade e nunca tentar entender, nesse caso, por exemplo, um outro mundo para que depois você tente acoplar a você. Se você não faz isso, se você não consegue ler o texto sem confrontar com a tua realidade de uma forma mais madura, como que você vai exigir isso de alguém? Tá? Então, esse é o meu apelo, porque na verdade, mais uma vez, uma frase, se eu não me engano, que é do Abu Janra, né? A vida é sua, estrague-a como quiser, no sentido de que, bom, você pode ignorar tudo que eu acabei de dizer aqui, tá? O que muitas vezes acontece, e tudo bem, né? Mas eu estou compartilhando com vocês a forma como eu percebo grande parte do meu estudo e assim, verdadeiramente eu falo coisas aqui para vocês e principalmente dentro do portal Poder Social que eu, assim, cara, queria tanto ter escutado lá atrás e não falo isso com dor no coração, muito pelo contrário, eu falo isso com uma sensibilidade de que talvez hoje eu faça isso para alguém, como lá atrás eu queria que alguém tivesse feito por mim. Certo? Então, uma das maiores frustrações é querer ser compreendido. Pare de querer ser compreendido e comece a se compreender. E aí sim, esse é o primeiro passo. Não que você nunca vá querer ser compreendido, não que isso não vá acontecer. Mas sem essa compreensão que você teve aqui agora, os próximos passos são simplesmente impraticáveis. Certo? Deixa aqui nos comentários, você também se frustra com isso? Qual foi a sua maior lição em relação ao que a gente acabou de dizer aqui? Deixa eu saber. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até a próxima. #AulaDoBrigato.